Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora, ainda mais, eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu gostaria de pregar nessa noite e conversar com você sobre o seguinte tema: glorificando a Deus com sua vida e com sua morte. Glorificando a Deus com sua vida e com sua morte. A vontade de Deus é que você possa glorificar a Deus em todo momento da sua existência, seja ela hoje e também na sua partida para a eternidade, seja amanhã, ou depois, ou daqui a muitos e muitos anos. Mas você deve glorificar a Deus com sua vida e com a sua morte. Então você deve viver para a glória de Deus e morrer para a glória de Deus. Mas pastor, um culto de ceia falar de morte? Por que um assunto desse? A ceia remete à morte. A ceia remete a sacrifício. A ceia remete à importância de alguém que viveu para a glória de Deus e morreu para a glória de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo morreu para a glória de Deus, para Deus ser glorificado, para você ser abençoado, para você ter uma relação com Deus. Então, a primeira parte de nossa mensagem, eu quero falar sobre vida. Porquanto para mim o viver é Cristo. Paulo falou sobre isso, que o viver dele era Cristo, por alguns motivos. O primeiro é por causa da sua unidade com Cristo. Ele era tão unido com Cristo. Ele já tinha recebido de Cristo o perdão. Ele já tinha recebido de Cristo a bênção da presença de Cristo. Ele entendia que Cristo era o seu Criador, era o seu Redentor. Ele entendia que toda a sua vida, a expressão da vida estava em Jesus. Então ele diz: o meu viver é Cristo. E eu estou ligado a essa vida. Eu estou conectado, arraigado nessa vida. O meu viver é Cristo. Ele compreendia essa verdade de um Deus criador, que o cria, que o redime e que o abençoa. E ele diz assim: o meu viver é Cristo. Há muitos anos atrás eu vi uma ilustração, e já contei muitas vezes, pelo meu primeiro pastor, que dizia que uma criança, ela tinha um barquinho que ela mesma fez, um barco de madeira bonito. E ela começou a brincar no rio, amarrou uma corda no barco, e o barco ia, ela puxava, voltava. Aquela alegria com aquele barco que ela tinha feito com muito amor e muito carinho. Veio um vendaval, o barco se soltou da corda. Era um barco pequeno, de brinquedo, mas se soltou e saiu à deriva, e ele não conseguiu mais pegar o barco. Ele ficou muito triste, porque tinha perdido o barco que ele tinha feito. Um dia, 2 dias depois, ele passando pela vila onde ele morava, uma vila de pescadores, ele viu na loja o seu barco. E ele entrou na loja e catou o barco, e quando ia correr, o homem segurou e disse: epa, vai para onde com esse barco? Ele disse: esse barco é meu. Ele disse: era seu. Eu comprei esse barco a um pescador. Agora esse barco é meu. E se você quiser,
você vai ter de dar R$ 50 nesse barco. A criança saiu triste porque ela tinha feito aquele barco com carinho, com amor. Ela saiu triste, desconsolada, mas começou a contar os seus dinheiros e pedir dinheiro à sua família, o seu pai, a sua mãe, e conseguiu juntar R$ 50. E foi lá e comprou o barco. Pegou o barco no colo. Quando saiu da loja, ele olhou para o barco e disse assim: eu te criei. Agora eu te comprei. Você é meu. Quando Paulo diz assim, o meu viver é Cristo, ele está tão unido a Cristo, que ele entende que Cristo é o seu Criador, que o fez. E por causa da vida, ele se distanciou dos princípios de Deus e começou a ser perseguidor. Mas um dia, Jesus o encontrou e ele teve a convicção que esse Deus não só o criou, mas também o comprou com alto preço e preço de sangue. Portanto, ele compreendia quem era Jesus, se o Jesus ao qual ele se via era o seu viver, porque não é só o seu Criador, ele é o seu dono, o seu Senhor. Para mim, o viver é Cristo. Quando eu tenho essa convicção que Deus é muito mais do que o meu Criador, Deus é alguém que se deu na cruz e verteu, derramou o seu sangue por mim e por você, para que eu e você pudéssemos experimentar uma vida de comunhão com Ele. Ele nos comprou. E eu estou vivendo para Ele e para a glória dEle. Então, portanto, o meu viver é Cristo. Porque eu vivo uma relação íntima, ligado. Eu sou dele, ele pagou um alto preço por mim. O meu viver é Cristo. Você pode dizer isso nessa noite? Você pode dizer que Deus é o seu Criador, ele é o seu Redentor. Você pode dizer que ele é o seu dono e que um alto preço foi pago por você, e você compreende essa realidade, compreende essa verdade, e diante dessa verdade, você se relaciona mais com Ele, e compreende que não há sentido da vida sem Ele. Para mim, o meu viver é Cristo. Quando Paulo disse isso, Paulo falava do amor que ele tinha por esse Deus que o amou primeiro. E que não há nenhum sentido da vida se não viver esse amor. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó. Para mim, o viver é o quê? Para você. Você podia preencher como? Para mim, o meu viver é o meu emprego. Para mim, o viver é o meu salário, o meu dinheiro. Para mim, o viver é o meu filho, os meus filhos. Para mim, o meu viver é a minha esposa. Para mim, o meu viver é a minha casa. Como é que você completaria isso? O que é o seu viver? Paulo diz que o viver dele é Cristo. Sabe por quê? Porque ele ama Cristo acima de qualquer coisa. Então nada e nem ninguém poderia assumir o lugar de Cristo. Então ele diz, para mim o viver é Cristo. Mas se você está aqui hoje e para você o viver é o seu ministério, se para você o seu viver é a sua família, se para você o seu viver é os seus sonhos, é os seus desejos, é os seus anseios, eu quero te dizer que você não ama Cristo como deveria amar. E tem
coisa que está assumindo o lugar de Cristo na sua vida. E se você dizer assim, para mim o meu viver é qualquer outra coisa a não ser Cristo, não há sentido na vida. Você deve repensar a sua vida. Você deve repensar a sua história, porque talvez você está vivendo e está buscando coisas transitórias, coisas que acabam, coisas que não duram a eternidade. Talvez você está vivendo assim, irmão. E eu quero te dizer, se a sua vida for assim, se não houver arrependimento no seu coração, você não pode sentar nessa mesa sendo membro dessa igreja, ou de qualquer outra. Não há possibilidade de você colocar alguém ou algo no lugar de Deus. Não há possibilidade. Ou para mim, o viver é Cristo. Isso demonstra o amor acima de tudo. Eu amo Ele acima de qualquer... Eu amo acima de qualquer coisa. Acima de todas as coisas. Ele é a expressão da minha vida, e sem Ele não há vida. Sem Ele não há satisfação, não há felicidade completa. Sem Ele não há sentido real e pleno. Eu amo. E muitas vezes nós precisamos falar com Deus isso, que Ele é para nós. Apesar dele conhecer a minha mente, a sua mente, os meus pensamentos e os seus pensamentos. É necessário dizermos quem Ele é. Ele é a vida. Para mim o viver é Cristo. Se fugir disso, procede do maligno, é anátema, é maldição. Eu amo esse Deus e a minha vida consiste nisso. O meu viver, tudo que eu faço, tem de glorificar a esse Deus e tem de ser feito por amor a Ele. Quando Paulo disse isso, ele compreendia que Deus era a total expressão da sua vida e por isso ele deveria viver em santidade, glorificando esse Deus continuamente. Paulo disse isso, Paulo queria dizer assim, Ele é o meu profeta. Jesus é o meu profeta. É aquele que fala ao meu coração diretamente. É aquele que norteou o manual de vida e humano, que é a sua palavra. E quando eu leio, eu ouço esse profeta extraordinário falar ao meu coração. Ele é o meu sacerdote, é quem intercede por mim. Ele é o meu advogado. É aquele que luta pela minha causa e guerreia a minha causa. Ele é o meu sacerdote que me purifica e intercede as minhas orações. Ele é o meu rei, aquele que direciona a minha vida e que é dono de tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Ele é o meu rei. De forma tríplice, declarando os ofícios de Jesus para a vida dele. Então ele diz, olha, eu ouço a voz dele, não a minha voz, não os meus desejos. Eu sou direcionado por ele e ele intercede por mim. E por isso sou santo, porque eu nego a mim mesmo para viver para a glória dele. Amado Senhor Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Quando Paulo ele disse isso, ele quis falar
de uma forma muito especial que ele é um seguidor de Cristo e vive para isso. E ele é semelhante a Cristo. Ele se parece tanto com Cristo, que as pessoas podem ver Cristo na vida dele. Por isso que o meu viver é Cristo. Se parece tanto com esse Cristo. É tão semelhante que o povo vê Cristo em Paulo. Sabe, irmãos, uma das coisas mais bonitas que a pessoa pode fazer na vida, ou o melhor elogio que a pessoa pode ter, melhor essa frase, é alguém olhar para você e dizer assim, sem você pregar: você é cristão? Aí você pergunta por quê? Não, porque você é diferente. Esse diferente, a pessoa está dizendo assim, ó, Cristo sobressai na sua vida nisso. Eu levo a minha sogra no médico. E eu estava com a minha sogra cuidando dela. E uma senhorinha, eu comecei a conversar com ela. Minha sogra entrou e ela disse assim: você é cristão? E eu disse: sou, graças a Deus. Mas por que a senhora falou uma coisa dessa? Ela disse assim: sogra e ama a sogra só pode ser cristão. Aí eu disse: glória a Deus por isso, realmente eu sou cristão. Ela disse: porque sogra o povo começa a maltratar, a falar mal. Eu pensei que ela era sua mãe. E quando ela me disse essas coisas, eu comecei a lembrar que é das nossas piadas de sogra, né? Que sogra tem que ter 2 dentes. Né? Já ouviu essa? Um para doer, o outro para abrir garrafa. Olha que negócio. O povo brinca, a gente brinca com isso. Mas a melhor coisa que a gente pode, o melhor elogio, eu gosto de quando alguém me chama: pastor, você é bonito. Eu digo: glória a Deus. Eu gosto disso. Não está mentindo não, irmãos. Esse pecado é perdoado. Brincadeira. Mas, assim, eu gosto disso. Né? Mas, imagine uma coisa, meu amado. O melhor elogio que eu posso ter, a melhor demonstração de carinho que uma pessoa pode ter, é as pessoas, um crente pode ter, as pessoas olharem para você e dizer assim: você se parece com Cristo. Os seus atos, as suas ações, a sua relação é tão íntima com Cristo, que você é semelhante a Ele. Por isso que Paulo diz assim: o morrer é lucro. Paulo diz isso, sabe por quê? Porque o morrer é o descanso de toda a fadiga dura da qual ele viveu. O morrer é o descanso, não haverá mais dor de surra que ele tomava quando pregava o Evangelho. Não haverá choro, nem pranto, nem enfermidades, nem tentações, nem provações, nem espinho na carne, nem concupiscência dos olhos, nem soberba da vida, ou concupiscência da carne. Ele compreendia isso. Ele diz: toda dor, toda enfermidade irá acabar. A morte com Cristo não basta tudo isso. É um descanso. Mas não só é um descanso. O melhor de tudo, a comunhão será perfeita com Deus. E eu viverei no céu e desfrutarei de comunhão perfeita.
feita. A morte, com certeza, é lucro para quem pode dizer: o meu viver é Cristo. Mas se por acaso você está aqui hoje e não pode dizer isso, a morte não é lucro. A morte é um desespero imenso. A morte é o aumento da dor. A morte é condenação eterna. A morte é tristeza para toda a vida. Mas você pode entender o que Paulo entendeu e entender o que Deus está nesse lugar e dizer: Deus, eu quero experimentar esse viver, para que quando eu morrer, eu possa compreender que é muito melhor. É uma coisa extraordinária e eu vou para um lugar abençoado, onde os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou sobre mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Talvez você não tenha vivido para a glória de Deus e talvez o seu viver não é Cristo. É tudo que você sonha, é tudo que você pensa, é prestígio, fama, dinheiro ou qualquer outra coisa. Eu quero te dizer que você deve compreender como Paulo compreendeu. O meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você não tem essa certeza, Deus quer te dar, para que você possa viver para a glória de Deus e para que você possa morrer para a glória de Deus. O meu desejo não é que você morra, mas para que você possa ter convicção, como Lutero teve. Se hoje for o meu dia de morrer, vou viver a vida normal, porque eu tenho certeza que vou para um lugar melhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E que você nunca esqueça que Deus te criou, mas Ele te pagou um alto preço por você. Ele é o seu dono.